sei se vocês notaram, a gente teve que trocar até o solo da música hoje, porque minha voz foi embora. Amém? Vocês estão bem? Está todo mundo feliz, irmãos? Glória a Deus, eu estou muito feliz, apesar de estar rouco, mas eu estou feliz. E acho que o pior castigo de um cantor é você tirar a voz dele, né? Meu Deus do céu. Ô mãe, pega a minha garrafa ali, por favor. Glória a Deus. Abram a Bíblia de vocês em Salmo 133, por favor. Nós vamos meditar em alguns pontos desse salmo. Salmo 133 é um dos menores salmos. Tem 3 versículos apenas. Mas tem tanta profundidade, porque a Bíblia, irmãos, é um oceano. Quando nós mergulhamos nesse oceano, nós encontramos uma profundidade que não tem tamanho. E por mais que o salmo seja um salmo pequeno, nós conseguimos mergulhar profundamente na palavra de Deus. Até mesmo tem um versículo lá em João que tem 2 palavrinhas, Jesus chorou. E a Bíblia é tão profunda que não importa o tamanho do versículo, as pessoas ainda conseguem tirar muitas coisas dessas 2 palavras. Eu já vi pregações desse versículo de João, Jesus chorou, e a pessoa conseguiu fazer todo um sermão. Por quê? Porque a Bíblia, ela é muito mais do que regrinhas, ela é muito mais do que um amuleto. Eu lembro de algumas vezes ir na casa da minha avó quando eu era pequeno, e ela deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, em cima da mesa e em cima da televisão. Só que pessoas que usam a Bíblia como amuleto, não aprenderam a profundidade, e não aprenderam nem a mergulhar nesse oceano que é a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então nós vamos mergulhar um pouquinho nesses 3 versículos aqui do Salmo 133. Está escrito assim: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Senhor, esta é a tua palavra. Nós pedimos para que o teu Espírito possa revelar, Senhor, as profundezas dela, Pai. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor possa tomar as nossas mentes cativas agora, que a semente venha cair em boa terra, Senhor, que o inimigo não roube aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero dar ênfase aqui nessas 2 palavras, ó, quão bom e agradável. Diga comigo bem forte, bom e agradável. Quando você vai visitar algum amigo seu, quando você vai na casa de alguém, é muito bom e agradável quando você percebe que eles são uma família unida. É muito bom e agradável quando você senta na mesa dessa pessoa e você consegue perceber que ali há intimidade entre eles. Não é bom e é extremamente desagradável quando você vai na casa de alguém e está aquele climão de contenda. O pai está brigado com o filho, os irmãos estão brigados entre eles, a mãe está jogando as panelas em cima do filho. Gente, e isso quando você é criança, que você vai na casa dos seus amiguinhos aí, quantas vezes você já não viu a mãe do seu amigo brigando com ele e você ficou sem saber o que fazer? Porque é desagradável. Mas, mesmo assim, se aquela família for unida, tem um ambiente ali de comunhão. E é a mesma coisa de nós como igreja. O que faz uma comunidade ser unida? Vou falar aqui algumas coisas. Primeiro, partilhar das suas conquistas. Nós aqui, em 29 anos de igreja, já partilhamos de muitas conquistas. A gente já conseguiu vários salões que Deus nos abençoou até hoje, e esse salão aqui tem sido um salão abençoadíssimo para a nossa congregação. A gente tem conseguido crescer, tem conseguido amadurecer, tem conseguido reunir mais pessoas aqui. Então, partilhar das nossas conquistas faz com que essa comunidade que você faz parte, a comunidade Shalom, seja uma comunidade unida. Como, por exemplo, sensações,
Gente, quantas sensações nós já não vivemos juntos aqui na igreja? Quantas memórias nós não temos da Shalom nesses 29 anos? A cada culto, vai lembrando aí, a cada culto, a cada evento, a cada retiro de jovens, muitos aqui não participaram dos retiros de jovens, mas, gente, é cada memória que a gente tem. Conflitos, um irmão se estranhou com o outro, mas se resolveram, glória a Deus por isso. Partilhas, desejos satisfeitos, ou desejos que ainda queremos satisfazer, que nem, por exemplo, essa música que nós cantamos aqui, hoje ficou meio atrapalhado, porque vocês perceberam que desfalcou o grupo de louvor, e eu estou sem voz, então toda a nossa programação foi para o ralo, mas um grande desejo por satisfazer é nós ainda continuarmos levando as nossas canções autorais aí para o mundo afora, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E os desejos satisfeitos são já coisas que nós desejamos há tempos atrás, e nós já compartilhamos com vocês, e vocês usufruem disso. Como, por exemplo, também alegrias, estímulos, triunfos, angústias e sonhos. Outra coisa que faz uma comunidade ser unida são os propósitos e ideais. Gente, o ser humano, ele escolhe fazer parte de um grupo ou de uma comunidade quando ele percebe que aquela comunidade ou aquele grupo representa o que ele acredita. Por isso que muitas pessoas não querem fazer parte de uma igreja hoje em dia, porque elas não acreditam mais em congregar, isso não faz mais parte do ideal dela, então ela abandonou essa comunidade, esse grupo cristão. Mas é coisa do ser humano, você vai fazer parte do que você se identifica. Cada um de vocês tem alguma coisa que identifica, algum ideal na sua vida, algum conceito que veio de infância, que faz você se identificar. E esses propósitos vão criando laços, porque eles criam essas relações interpessoais entre todos que fazem parte da comunidade ou de um grupo. E como funciona esse propósito? O propósito funciona como um elemento organizador da identidade coletiva, molda o comportamento, dá um senso de pertencimento, promove a cooperação dentro do grupo que você faz parte, molda até mesmo a sua forma de vestir, a sua forma de comunicar e o estilo de vida de você se socializar. Irmãos, um grupo, ele molda a sua cabeça que você às vezes nem percebe. Você fazendo parte de um grupo, de uma comunidade, você às vezes muda seu jeito de se vestir, você muda seu jeito de falar, você muda seu jeito de se comunicar e às vezes você nem percebe. Só que eu quero dizer que isso não é ruim, num certo ponto de vista, porque isso faz parte do ser humano. Eu me identifico, então se eu me identifico, eu vou cada vez mais querer me parecer com aquilo, e aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Um exemplo de propósitos e ideais aí que nós vemos no mundo. Sociedade vegana. Gente, nós olhamos para um carinha na Paulista, com uma eco bag. Ah, meu querido, a gente já olha para ele e fala, isso daí é vegano, isso daí é da galera vegana aí. Você olha para o pessoal mais alternativo, você olha para eles e fala, essa galera aí gosta da coisa mais pop, esse pessoal aí é de outro rolê aí, não faz parte do meu rolê, mas amém. Ambientalistas, os escoteiros, quem já foi aí na Praça da Moça, ali do lado? Gente, às vezes eu vou ali treinar, e aí eu vejo os escoteiros lá, fazendo lá os negocinhos dele lá, eu fico pensando, mano, que legal, eu queria ter participado disso aí. Então, a gente olha para esses grupos específicos e a gente vê que eles trabalham em favor de um propósito que eles escolheram. Eu vou me empolgando e vou esquecendo que eu estou rouco. Outra coisa que faz uma comunidade ser unida é a identificação. Você escolhe viver dentro de uma comunidade porque você se identificou. Como, por exemplo, música. Gente, você olha para um certo tipo de pessoa, como, por exemplo, os metaleiros, com roupa preta, camiseta de banda, cabelos longos, linguagem ligada ao gênero musical, e você fala, esse cara
é metaleiro. Esse cara aí é do rock pesado. Outra coisa, você vai por aí andar de metrô e você vê o pessoal vestido de cosplayer. Gente, esse pessoal faz parte da cultura pop. Vocês estão entendendo como a sociedade é dividida em grupos? E às vezes a gente está aí vivendo nossa rotina, a gente nem percebe. Então sai um pouquinho da bolha da igreja. Eu estou convidando vocês a sair um pouquinho da bolha da igreja para vocês entenderem que isso faz parte do ser humano. E não é errado. Skatistas. Gente, você olha para um cara e você fala, esse cara aí é do rolê dos skatistas, não tem jeito. É a calça larga, é o jeito de falar. Fãs de K-pop, gente, isso é novo para mim, eu não sabia disso. Fãs de K-pop têm um jeito de se comunicar que eles mesmos se entendem. É uma linguagem coreana, os brasileiros estão tudo falando coreano hoje em dia, eu não entendi isso, mas eu acho bem legal. Eles têm termos em coreanos, eles têm nomes de grupo, artistas favoritos e cantores. Tem produtos oficiais, eu achei isso incrível. Tem produtos oficiais originais que fazem, que tem coisa ali de se conectar entre eles. Eu fico, gente, que loucura, que coisa maluca. Mas eu acho isso muito legal. Time de futebol é o que a gente mais vê, gente. Você olha para uma pessoa, você fala, esse é corintiano, esse daí é palmeirense, esse daí é São Paulino, esse daí sei lá, de outro time aí. Então, o propósito comum e a identificação entre seus membros são os principais elementos que fortalecem a união de um grupo. Amém? E aí, irmãos, tem uma coisa que o ser humano começa a usufruir, que é da alegria de fazer parte daquilo. O ser humano, ele quer pertencer a alguma coisa. Não quero pertencer a nada. Você pertence a alguma coisa. Nem que seja online, mas você pertence a alguma coisa. Você se identificar com aquilo e você fazer parte de uma comunidade faz você se sentir alegre, pertencido. E por quê? Primeiro porque o ser humano experimenta alegria quando sente que pertence a algo maior do que si mesmo. Então, eu estava pesquisando, a gente às vezes pesquisa umas coisas bem específicas para complementar nosso esboço aqui. Eu estava pesquisando sobre o pessoal vegano, por exemplo. Eu nunca vou deixar de comer minha carne, que isso fique bem claro. Eu amo um churrasco. Mas esse pessoal vegano tem um propósito maior, gente. Tem coisa de proteção de animais, tem um negócio tudo. E eles se empenham, e eles veem isso como um propósito mesmo. Outra coisa que faz o ser humano se sentir alegre por se sentir parte daquilo, o fato de ser pertencente à identidade, significado, vínculo, aumenta o bem-estar. E as pessoas florescem quando encontram um propósito compartilhado e uma comunidade na qual realmente pertencem. Eu lembro de algumas pessoas que trabalhavam comigo, que quando elas saíram, eu trabalho na parte de comércio exterior, quando elas saíram dessa área de comércio exterior e foram para uma outra área, estudaram outra coisa, entraram em outra área específica da sociedade, essas pessoas floresceram muito mais do que quando estavam lá trabalhando na mesma área que eu. Por quê? Cada ser humano dentro de si, com sua personalidade, com sua forma de ver o mundo, com o seu jeito que foi criado, tem um molde dentro de você que você vai se identificando com aquilo que você vai florescer, vocês estão entendendo? E aí, trazendo isso para a igreja, um grande exemplo são os dons ministeriais, irmãos. Tem pessoas que foram chamadas para liderar. Tem pessoas que têm essa veia de liderança, e essas pessoas é notório. Você olha para ela já consegue mobilizar um grupo. É natural dela, ela tem um pouquinho aquela coisa de mandar também, mas controlado é bom, porque mostra que essa pessoa tem um senso de liderança. Já tem outras que não, elas gostam de ficar mais nos bastidores, e outras foram chamadas para ser pastores, para ser administradores da igreja, enfim, isso faz parte do ser humano. E quando você encontra o lugar onde você pode florescer, você se sente alegre. Amém? Fala comigo assim, alegria. Um ambiente de comunhão te proporciona alegria, porque te ajuda a florescer. Antes de tudo isso,
Antes de nós entrarmos no mérito da igreja, a gente precisa entender que nós somos seres humanos. E eu trouxe aqui um panorama todo social, porque você é homem, você é mulher. Antes de você ser filho de Deus, antes de você ser membro de uma igreja, antes de você sentar no seu banco e ouvir os louvores, participar do culto, você é homem e mulher. Você é um ser humano. Então, você precisa entender que Deus te fez assim. Quando Ele fez todas as coisas e Ele criou o homem e a mulher, Ele viu e falou, isso é muito bom. Ele olhou para os animais e falou, isso é bom. Ele olhou para a vegetação e falou, isso é legal. Mas quando Ele olhou para o homem e para a mulher, irmãos, Ele olhou para a gente e falou, isso é muito bom. E a palavra diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos a coroa da criação. O Senhor colocou o homem no topo da criação dele. Por quê? Porque é para a gente dominar a terra. A palavra é bem clara quanto a isso. Deus colocou o homem e falou, domine sobre todas as coisas. A criação está sujeita a você. A terra eu entreguei a você, e você se sujeita a mim. Isso é bem claro. Então, a igreja, sendo uma comunidade, oferece propósito, oferece identidade, e isso faz com que as pessoas queiram pertencer. O que faz você participar da Shalom? Você já se perguntou disso, gente? O que faz eu gostar de vir a Shalom? Seja específico. O que faz eu gostar de participar da liderança do pastor Jetro? O que faz eu participar daquele ministério de louvor, daquele ministério de dança, daquele ministério de mulheres? O que faz eu participar? Irmãos, é simplesmente porque você se identificou. Você viu um propósito maior naquilo e você viu que vale a pena seguir aquele propósito. Amém? Essa pergunta está respondida, ou mais ou menos. E aí, voltando para o Salmo 133, está escrito que a comunhão é comparada a um óleo precioso. Por que ele fala sobre óleo precioso? Primeiro, irmãos, entendam que ali o salmista Davi não está falando de qualquer óleo. Ele não está falando de qualquer óleo, ele é bem específico. A comunhão é como um óleo precioso. Um óleo precioso não é desperdiçado. Tudo que é precioso para você, você não desperdiça. Tudo que é muito, muito valioso para você, você mantém as 7 chaves e você não entrega a qualquer pessoa. A ideia é que a comunhão, prestem atenção, a comunhão precisa ser protegida. Derramada da cabeça até a barba. Vamos ler de novo o Salmo 133? O versículo 2. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce vem pela cabeça, desce pela barba, a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. O que isso nos ensina, irmãos? Que a comunhão alcança a todos. A todos. De forma prática, um lugar onde as pessoas são unidas, a tendência é acolher todos que chegam. Vocês se sentem acolhidos na Shalom? Amém? Então, nós podemos ver que aqui é um ambiente onde o nosso pastor preza pela comunhão. Eu lembro da semana passada, ele finalizou o culto aqui, fazendo uma ministração sobre comunhão, e aí nós abraçamos uns aos outros, nós choramos uns com os outros, nós oramos uns pelos outros, e isso é muito precioso. Hoje em dia, a gente está esquecendo que o ser humano foi criado para ter contato. Aí a gente não quer mais ter contato, só que a Bíblia prega diferente, aí a gente vive contradizendo a Bíblia. Não, eu vivo a minha vida, não quero contato com ninguém, não quero abraçar ninguém, não quero amar ninguém, mas eu quero servir a Cristo. Irmãos, não tem como um cristão de verdade, prestem atenção, Jesus disse, vocês serão conhecidos como os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Amar uns aos outros, irmãos. Não gosto de pessoas, você não está sendo discípulo de Jesus. Eu não gosto de gente, eu já vi crente falar isso, você não está sendo discípulo de Jesus. Porque Jesus disse, você quer ser conhecido como meu discípulo? Você quer ser aprovado por mim? Ame seu irmão. Ah, mas ele não gosta de mim. Eu te perguntei.
Ame o seu irmão. O amor é independente disso. Gente, nem todo mundo vai gostar da gente. E a gente não tem que viver porque os outros nos aprovam ou nos reprovam. Uma vez que você se rendeu a Cristo, meu irmão, e você todo domingo ouve a mesma coisa, você tem que se render à palavra de Deus. Ame o seu irmão, independente se ele gosta de você ou não. Você tem que amar ele. E se ele não está fazendo a parte dele, ele que se conserte com Deus. Amém? Meu Deus, o pregador está pregando, misericórdia. De forma prática, o óleo derramado na cabeça vai até a barba e derrama até as suas vestes. Isso também fala sobre abundância. Um ambiente com comunhão, irmãos, tem abundância. Eu fiquei muito feliz de ouvir alguns comentários ontem no Encontrar-te, porque foi um evento lindo que o Ministério de Dança fez, e eu ouvi algumas coisas assim que eu fiquei muito feliz, como por exemplo, eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, gente, como essas meninas dançam bem. Teve outra coisa que eu ouvi aqui, gente, como que a apresentação delas trouxe um brilho. E isso só acontece quando um grupo é unido. Quando um grupo tem comunhão. Porque se o grupo não tem comunhão, cada um vai pensar de um jeito, todos vão se contradizer, todos vão se doer em cada ensaio e não vai dar certo. Mas quando tem comunhão, quando é apresentado para a igreja, para um público, gente, isso é notório. A gente percebe que há uma unidade ali. Há algo ali que aconteceu que contribuiu para aquilo. E outra coisa que nós precisamos entender é que esse óleo fala sobre unção. A comunhão consagra. Diga comigo bem forte, consagra. Às vezes eu peço para vocês repetirem, irmãos, é porque a gente chega aqui com sono, e às vezes eu percebo que tem alguns irmãos que ficam dormindo durante a mensagem, então vamos dar uma acordada. A comunhão consagra. Na tradição de Israel, o óleo da unção separa alguém para um propósito específico. Então Arão foi ungido para ser sumo sacerdote. E é interessante que Davi fala de Arão aqui, que o óleo é derramado na cabeça, vai para a barba e pega todas as suas vestes, toda a sua veste. E quando nós estamos nesse ambiente de unidade e comunhão, ali a consagração. Irmãos, você quer ter unção? Se una mais à igreja. Às vezes a gente fica com aquele conceito errado. Não, para eu ter unção tem que orar mais. Tem que orar bastante. Para eu ter unção, eu tenho que ler muito a Bíblia. Sim, você tem sim, porque você tem que se aprofundar nas verdades bíblicas. Mas, às vezes, a gente esquece que para ter unção, tem que ter comunhão. Para ter unção, vou falar de novo. Você quer ter unção? Tenha comunhão com a igreja. Você não terá unção se você não tiver comunhão com a igreja. Você acha que é em vão que o salmista comparou o óleo com comunhão, irmãos? Não é em vão, porque a consagração, a unção do Espírito Santo, ela é derramada na igreja. Alguém que está fora da comunhão da igreja não vai usufruir dessa unção. Pode receber uma cura aqui, pode receber uma cura ali, porque Deus é misericordioso e a graça dele alcança a todos. Mas se você quer viver uma vida de unção, você tem que fazer parte da igreja, e você tem que viver em comunhão. É diferente, porque uma coisa é eu chegar aqui, sentar no banco e viver minha vida. Não, você tem que fazer parte da comunhão da igreja. Assim você vai ter uma vida de unção. Amém? Uma comunidade unida está mais preparada para cumprir a sua missão. Os seus membros deixam de agir apenas em benefício próprio e passam a cooperar em torno de um propósito comum. E aí, eu quero ir para o versículo 3, que está escrito assim. Cadê o versículo 3? É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. A comunhão atrai as bênçãos de Deus. Vou repetir mais uma vez. A comunhão atrai as bênçãos de Deus. E por quê? O salmista aqui fala sobre o orvalho de Hermon. Eu vou explicar um pouco o contexto para você entender o porquê disso aqui. O Oriente Médio, irmãos, é uma terra muito seca.
E é muito marcado por esses períodos de seca. Então tem períodos de chuva, mas tem muitos períodos de seca. E durante a noite, vem pequenas gotas que se formam sobre a terra, e as plantas e árvores preservam a umidade necessária para a continuação da vida. Então, mesmo nesse período desértico, porque o Oriente Médio é muito seco, tem um período de muita seca, mesmo nesse ambiente seco, durante a noite cria-se esse orvalho no monte, e aqui o salmista é bem específico, fala sobre o Hermon, sobre o Monte Sião, e durante esses orvalhos que se formam, a vegetação pega o que é necessário na umidade para que nesse período de seca ela não morra. Ou seja, isso diz muito para nós como igreja. Nesse salmo, Davi usa essa comparação para mostrar como o ambiente da comunhão gera vida. Irmãos, se você está em comunhão, por mais que você esteja num período complicadíssimo da sua vida, vivendo um deserto, você ainda consegue florescer. Sabe por que muitas pessoas desistem da fé? Porque elas passam por tentações, passam por provações, e não vivem essa vida de comunhão. Elas podem achar que vivem essa vida de comunhão, mas não vivem. Porque quem vive nessa vida de comunhão não para de florescer, mesmo estando em meio ao deserto. Amém? A comunhão impede que o ambiente se torne árido. Impede que o ambiente se torne desértico. A comunhão é como uma água que vai molhando aqui o ambiente. É como um perfume, a gente não falou de óleo, é como um perfume que vai perfumando o ambiente. Gente, a minha vida toda é de Shalom. Eu lembro que muitas pessoas entraram aqui e falaram que se sentiram acolhidas, até mesmo os novos integrantes do grupo de louvor. Eles muitas vezes relataram para a gente já que entraram e se sentiram acolhidos. E por quê? Porque a gente entende que para se manter um ambiente vivo é necessário comunhão. Mas aí vai de você. Você quer fazer parte dessa comunhão? Alguns escolhem não fazer parte. E está tudo bem. A palavra diz que Deus compreende nossas fraquezas. Talvez um dia essa geleira do coração seja quebrada. Mas para você viver florescendo, você precisa fazer parte dessa comunhão. Amém? Lembrei de uma coisa aqui. Irmãos, a gente também tem que entender que a comparação sadia, ela não é errada. A gente pode se comparar com o irmão do lado, sem que a gente perca a mão. Às vezes a gente olha para a pessoa que está do nosso lado e a gente fala assim, por que essa pessoa floresce tanto? E parece que estou estacionado. Irmãos, entendam que talvez essa pessoa só se envolve mais com a igreja. Às vezes essa pessoa só tem mais comunhão com a igreja. Ela abre mão dos seus próprios benefícios, das suas próprias vontades, e faz parte da comunhão. Talvez essa seja a chave que você está precisando virar e você não entendeu até agora. E eu aqui estou dizendo para você, talvez seja isso. A palavra diz, examine o homem a si mesmo. Quando alguém vem pregar aqui, a gente está falando da Bíblia, e enquanto nós falamos, você tem que se examinar. Você já parou para pensar que talvez essa não seja a chave que você precisa virar na sua vida para ver se floresce alguma coisa? Para ver, não, eu tenho certeza que vai florescer. Então, ali o Senhor, aonde? No ambiente de comunhão, ordena bênção e vida para sempre. Ali, o salmista diz, ali, um lugar específico, é um lugar onde Deus vai liberar as bênçãos e vida. E onde é esse lugar? É o ambiente de comunhão. Amém? A disposição do povo de Deus em viver unido atrai a glória de Deus. Tem uma música que eu não vou conseguir cantar porque eu estou sem voz, eu não estou conseguindo afinar uma nota, mas tem uma música que diz, a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor.
Vou tentar cantar aqui. A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. Ela continua dizendo assim, ó. E o Brasil saberá, e o mundo saberá que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador que o Pai nos enviou. Amém? Então, irmãos, a unidade atrai a glória de Deus. A comunhão atrai a glória de Deus. E outra coisa aqui que eu quero dizer para vocês é que a comunhão é como um refrigério. Eu gostaria que vocês viajassem junto comigo. A igreja, ela pode ser comparada como um oásis. Vocês sabem o que é um oásis? O oásis, para quem não sabe, é um lugar onde tem água e onde tem vegetação no meio do deserto. Então, a gente vê ali, por exemplo, aquele deserto, esqueci o nome, aquele deserto enorme, Saara, obrigado, Davi. O deserto Saara, por exemplo, tem lugares em que há oásis. E esses oásis têm água, tem plantas, tem árvores no meio do deserto. É uma coisa meio improvável, porque o deserto não floresce. E floresce cactos, essas coisas, mas é muito improvável outros tipos de planta. Então, o oásis, ele é um lugar onde as pessoas encontram refrigério. Hoje em dia, gente, as pessoas estão muito cansadas. Elas estão cansadas da rotina dela, principalmente quem mora aqui em São Paulo. Quem tem que pegar ônibus, transporte público, quem tem que andar todo dia para ir trabalhar. Essas pessoas se cansam muito. Mas aí vem um cansaço emocional também. Hoje em dia as pessoas estão esgotadas demais emocionalmente, muitas decepções, muitos relacionamentos frustrados, por isso que tanta gente está procurando psicólogo hoje em dia, porque não aguenta mais, é muita emoção acumulada e mal resolvida, que aí precisa de alguém para canalizar aquilo e para resolver aquilo. E também há muitas pessoas que estão esgotadas espiritualmente. Gente, hoje em dia, tem muitas igrejas que não estão prezando pela comunhão, ou uma comunhão falsificada, e estão sugando as pessoas, estão pegando o máximo que elas têm, e sobrecarregando elas espiritualmente. E aí a gente está começando a ver aí muitas pessoas saindo de igrejas grandes, que a gente achava que era referência, saindo decepcionadas com líderes, com pessoas ali, que faziam parte do convívio dela. E essas pessoas encontram, às vezes, numa comunidade pequena, num lugar pequeno, numa igreja pequena, um oásis em meio ao deserto. Um lugar de descanso. É onde ela vai, ela se sente acolhida, e graças a Deus que existem esses lugares, porque senão essas pessoas não sobreviveriam. E essas pessoas encontram vida de novo ali. Então a igreja, ela é como um oásis. O acolhimento é como um refrigério, é como se a pessoa encontrasse um lugar para respirar um ar puro. Imagina uma pessoa que já foi muito humilhada por alguma liderança, irmãos, em alguma igreja, e vamos para a realidade, isso acontece muito. Graças a Deus a gente não tem essa realidade aqui no nosso meio, mas eu já ouvi histórias de pessoas que foram já humilhadas por muitos líderes por aí, e essas pessoas vivendo esse período de sobrecarga, de humilhação, de peso emocional muito grande, muitas vezes ela vai numa comunidade pequena e ela encontra ali descanso. Ela, finalmente aqui eu posso respirar, finalmente aqui eu posso louvar a Deus com tudo que tem, sem ser julgado, finalmente aqui eu posso ser como Deus me chamou para ser, porque eu sou acolhido por essa comunidade. Irmãos, Deus quer que a igreja seja assim, é um lugar onde as pessoas vão encontrar descanso. E o acolhimento no comum, uma vez eu ouvi alguém dizer assim, a gente precisa separar o comum do extraordinário, e eu achei isso incrível, eu achei essa comparação incrível. O que seria o extraordinário? Ontem nós tivemos um evento aqui, da dança, e foi algo extraordinário. E o que é o comum? É o culto de domingo de manhã. O que é o comum? O comum é você lá na sua casa lavando a sua louça. O que é o comum?
O comum é você lá varrendo no seu quarto, passando pano no seu quarto, limpando ele. O que é o comum? É você chegar para o seu pastor e falar: pastor, eu preciso conversar com você. E o que é o extraordinário, irmãos? É o congresso de louvor que nós vamos ter dia 8 de agosto aqui na igreja. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Oh, glória! Esse é o extraordinário. É um evento. É um evento. É algo que vai trazer emoção, mas talvez não vai mudar a sua vida. O comum muda muito mais a sua vida do que um evento. Você sentar com essa amiga que está do seu lado, com esse amigo que está do seu lado, e contar segredo, ficar ali cavando intimidade, isso às vezes traz mais cura do que você vir em algum evento extraordinário, pagar um ingresso caríssimo, e sentir emoções e sair dali e acabou tudo. O acolhimento vem no dia a dia e tem mais valor do que um extraordinário. Amém? O acolhimento não é resultado de grandes eventos, mas das conversas sinceras, do cuidado mútuo, de um escutar o outro, do encorajamento e da presença da vida de um irmão na vida do outro. Irmãos, às vezes, quantas vezes a gente não já parou o ensaio do louvor para a gente orar por alguém? A gente já fez isso muitas vezes. É no bastidor, vocês estão entendendo? O extraordinário é quando a gente chega aqui com 10 vocais e a gente canta, a gente faz aquele show todo, mas o comum às vezes tem mais valor do que isso. Eu não estou desprezando o extraordinário, tá? Mas o comum às vezes causa mais impacto na sua vida do que você participar de algum grande evento. E às vezes a gente já parou o ensaio aqui, a gente foi lá para trás, reuniu todo o grupo e falou: vamos orar por essa pessoa porque ela está cansada da vida. Muitas vezes na célula, irmãos, quantas vezes eu já não vi isso? A gente está ali louvando, a gente está ali, sabe, se engajando na presença de Deus, mas aí o líder da célula percebe pela percepção do Espírito Santo que tem alguém ali precisando de acolhimento. E a gente para tudo, eu já vi isso muitas vezes acontecer, a gente para tudo, para a mensagem, para tudo, e a gente coloca essa pessoa em oração, e abraça essa pessoa e fala: Deus ama você, meu irmão, você não precisa desistir, Deus te ama, e essa pessoa sai renovada dali. Vocês conseguem entender que isso não é divulgado? Vocês conseguem entender que isso não é uma coisa assim que a gente fica: isso aconteceu tal dia? Porque isso é o comum, é algo que a gente acha comum, mas é muito mais extraordinário do que qualquer grande evento, irmãos, porque isso transforma a vida das pessoas. E essas pessoas deixam de carregar o peso da vida sozinho. Então, quando você compartilha as suas alegrias, quando você compartilha as suas preocupações e os seus desafios, isso produz um alívio espiritual e emocional muito grande. E aí eu quero dizer para vocês que você escolhe fazer parte disso. Você quer florescer? É você quem vai escolher. Deus não vai te forçar a isso. Deus não vai te colocar contra a parede e falar: você vai fazer parte agora. Eu já vi muitas pessoas chegarem assim e falarem: não, Deus me falou e Deus me cobrou que eu tenho que fazer. E amém que Ele te cobrou, mas ainda assim é uma escolha sua. Você consegue entender que Deus ainda não te força a fazer? Então, meu irmão, é você quem escolhe fazer parte. Você quer viver uma vida de unção? Você quer viver uma vida florescendo na presença do Senhor? Você tem que fazer parte da comunhão. Não é cumprir ritual, irmãos. A gente nunca pregou isso daqui. Não é você cumprir o ritual. Não é você cumprir horário de culto. É você fazer parte da vida da igreja. A vida na igreja, para você florescer, você precisa fazer parte dessa vida. E é por isso que o tema é envolvimento na igreja. Você tem que se envolver, até você sentir que você é um com a igreja. Quando você se sente um com a igreja, aí você floresce, aí você frutifica. E aí, olha para a sua vida. Se você está precisando disso, é porque o Espírito Santo está te convidando através dessa palavra, Salmo 133, que tem apenas 3 versículos, que às vezes a gente lê no começo de um culto e nem entende às vezes. Um monte de irmão, orvalho, que o salmista está meio doido, está meio chapado. Não, há profundidade em todas as passagens bíblicas. E aqui ele está dizendo: você quer ter unção?
viva na comunhão. Você quer ter alegria? Viva na comunhão. Você quer frutificar? Viva na comunhão. E aí, isso vai quebrar algumas coisas dentro de você, para eu finalizar aqui. Isso vai quebrar algumas coisas dentro de você, porque quando você vive sozinho, isolado, você vive do seu jeito. Quando você começa a partilhar sua vida com outras pessoas, você começa a entender que há mais vida do que dentro da sua bolha. Você está entendendo? Há mais coisa para você viver do que dentro da bolha que você viveu a vida inteira. Então, você quer frutificar? Faça parte da comunhão da igreja. E aí eu quero ler de novo aqui o Salmo 133. Peço para que vocês fiquem de pé, por favor, que nós vamos ler juntos. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam unidos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Senhor, nós queremos viver debaixo das tuas bênçãos, Pai. Quebra, Senhor, dentro de nós aquilo que não vem de ti. Em nome de Jesus, que esta palavra não seja apenas uma palavra bonita, Senhor. Que essa palavra não seja apenas uma palavra onde vai trazer muito conhecimento, Deus, ou pouco conhecimento, tanto faz. Mas que seja uma palavra onde vai trazer revelação no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser mais unidos. Nos ajuda, Senhor, a individualmente quebrar barreiras dentro de nós que nos impede de frutificar, Senhor. Nós já oramos, já louvamos, já fizemos de tudo, Senhor, mas às vezes ainda falta algo dentro de nós, e talvez seja isso que falta dentro de nós, quebrar essas barreiras, para que o Senhor possa encontrar lugar para nos fazer frutificar. Então, em nome de Jesus, que haja comunhão neste lugar, que haja mais, Senhor, empenho em se unificar aqui, em nome de Jesus, que haja apenas um propósito, Senhor, que todos entendam esse propósito, e em nome de Jesus, que o mundo olhe para nós, para Shalom principalmente, especificamente, e veja Cristo em nós, através do amor uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.